Exatamente. E para a gente falar um pouquinho mais sobre o significado da Páscoa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o pastor Túlio Mesquita, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço, a oportunidade e espero que seja momentos agradáveis aqui. Bom, e vamos dar sequência então a essa reportagem. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Essa pergunta ela é muito importante porque ela define muito da nossa religiosidade também hoje, né? E o significado da Páscoa, ele parte do princípio de que no antigo povo Israel, o antigo povo israelita, que ficou muito tempo preso dentro do Egito, foram libertos por causa das bênçãos que Deus derramou sobre eles. Na verdade, aquilo ali marcou o início de algo que permeia até os nossos dias, não no sentido da prática do que eles faziam em si, mas no sentido do simbolismo, né? Porque na época em que o povo de Israel foi liberto ali do Egito, toda a religiosidade em volta, todo o rito em volta que eles deveriam fazer, correspondia ao sacrifício de Jesus Cristo, que hoje também nos alcança através da sua salvação. Então, o que nós temos para definir bem essa linha? Quando você vai ali, por exemplo, para Êxodo, capítulo número 12, você tem ali justamente a primeira vez que acontece a festa da Páscoa. E Deus define para eles de que no primeiro mês do ano, ao 14º dia, eles deveriam ali sacrificar um cordeiro, né? Através do sacrifício desse cordeiro, passar ali nos umbrais das portas o sangue daquele cordeiro. E isso é algo muito interessante, talvez se tiver o tempo eu possa explicar até melhor depois o porquê disso, né? E depois de passar esse sangue, ali eles deveriam comer de um pão que não era levedado, não era fermentado, simbolizando justamente que o sacrifício de Jesus Cristo era perfeito, né? Não contém pecado. E dessa maneira, então, eles seriam libertos, né? Quando passasse o anjo da morte, que era chamado, parece até um pouquinho estranha essa nomenclatura, mas era justamente isso que acontecia. Quando o anjo da morte passava, todo aquele que não havia feito esse rito, principalmente o povo egípcio, o primogênito da família, o filho primeiro, era morto, né? Mas aqueles que haviam feito aquilo que Jesus Cristo havia orientado, na verdade, que Deus havia orientado, eles então eram livres justamente da morte. E quando isso aconteceu, então, de fato, as pessoas perceberam de que o sangue que estava em volta da porta simbolizava justamente a libertação que Deus causou no seu povo, que Deus fez através do seu povo, né? Então, isso marca justamente, agora quando você vai já para o Novo Testamento, isso é importante até mesmo para o ouvinte, para o telespectador, isso marca justamente o sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando você chega lá em João, capítulo número 2, na verdade no capítulo número 1, verso 29, Jesus está ali no episódio, né? E ele está chegando, João Batista está fazendo ali alguns batismos. E aí, de repente, eles olham, veem Jesus Cristo chegando, e ele diz, João Batista mesmo diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele está remontando ao quê? Ao Antigo Testamento. O Cordeiro que era morto, que o sangue era passado nos umbrais das portas, simbolizando que aquele mesmo Cordeiro, na época da Páscoa, na primeira Páscoa, de maneira simbólica libertava o povo, agora de maneira literal, Jesus Cristo veio para nos libertar dos nossos pecados. Né? Então, a Páscoa ela marca justamente isso, uma libertação. Um povo que antigamente foi liberto do Egito, da escravidão, agora nós podemos ser libertos do Egito do pecado, né? É uma data muito importante e a gente vê hoje, conforme a gente viu na reportagem, muita referência em alusão ao comércio, né? Que essas datas se transformaram no chocolate, no coelhinho, e na verdade o significado é muito maior do que isso, né? Exatamente, e muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina, porque eu acho que isso é algo interessante também para se comentar. Tem muitas festas que ela tem por início na religião cristã, diga-se de passagem, que foram perdendo seu sentido com o passar do tempo. A exemplo disso, a Páscoa, né, com o coelhinho da Páscoa, o Natal com o Papai Noel. Mas todas elas remontam, na verdade, na sua raiz, no seu princípio, ao próprio Jesus Cristo, né? E a nossa mentalidade, o nosso coração deve ser voltado para isso, para Jesus Cristo, aquele que nos libertou do pecado. E vocês estão com uma programação especial para esse domingo? Como que vai ser a programação da igreja? Estamos sim, né? Nós na verdade já estamos nessa programação especial. Nós estamos aí nós aproveitamos dessa oportunidade que é conhecido como Semana Santa, né? Justamente para desenvolver um estudo da Bíblia com as pessoas. Está acontecendo em todas as nossas igrejas, também algumas casas que estão sendo abertas. E especialmente amanhã nós teremos ali na Igreja Adventista do bairro Jardim das Oliveiras, nós teremos ali uma cantata da Páscoa, né? Então terá ali um vocal que vai cantar músicas evocando justamente esse momento, né, importante do sacrifício de Jesus Cristo, que foi para nos salvar do pecado, né?
Quem quiser participar, é aberto para todos? É aberto para todos que quiserem participar. Todos estão convidados, né? Serão muito bem recebidos. Eu espero encontrar cada uma das pessoas lá, né? Quem sabe a gente encontra o ouvinte lá. Olha, eu vim por causa que eu vi lá na rádio, né? Muito bom. E falando sobre esse estudo bíblico, como que funciona nas casas que vocês têm feito? Nós estamos chamando esse estudo bíblico nas casas de lares de esperança. Afinal, esse é o objetivo. E o nosso objetivo ali, diga-se de passagem, não é comentar sobre religião A ou religião B, até porque muitos desses estudos que acontecem são pessoas que pertencem a outras denominações religiosas, e tá tudo certo. O objetivo ali é abrir a Bíblia, explicar o que a Bíblia tem para nós, e principalmente para os nossos dias, o que tem a ver com a nossa vida atual, e dessa maneira, então, as pessoas ali poderem aprender ou trocar ideias a partir dos princípios bíblicos, né? Acontece todos os dias também, nós estamos focando nesse período agora da Páscoa, né? Mas nós também oferecemos a qualquer período do ano. Então, qualquer pessoa que quiser, que precisar, que falar, eu queria ter essa oportunidade. Nós, com certeza, o faremos de coração feliz, né? Que legal, isso é muito bacana, não ter essa intolerância religiosa, enfim, respeitar cada um e ensinar realmente os princípios bíblicos. Isso é essencial. A senhora acredita que muitas pessoas desconhecem? Eu acredito sim, que muitas pessoas desconhecem. Isso é algo até interessante, porque se nós formos fazer uma pesquisa básica de campo, nós percebemos que a maioria das pessoas se denominam religiosas, certo? Se denominam crentes em Deus, mas quando se fala de Bíblia, aí esporadicamente se lê, esporadicamente se estuda. Então acaba sendo até um paradoxo, uma vez que eu me digo cristão ou religioso, mas eu não me comunico com aquilo que é principal, que fundamenta a minha fé, que é a palavra de Deus. Então muitas pessoas desconhecem, mas graças ao nosso bom Deus tem a oportunidade de conhecer, né? Nós temos a facilidade e a acessibilidade à Bíblia muito fácil nos nossos dias, né? Então essa é a grande oportunidade que nós temos. Isso é interessante, porque é muito comum a gente ver as pessoas geralmente, eu vou para a igreja, eu frequento a igreja, só que na prática não pratico os princípios bíblicos, né? E isso não adianta só ir para a igreja, né? Isso mesmo. E é isso que parte, né? Porque assim, a vida religiosa na igreja ela é muito importante, né? Para o amigo ouvinte que tem essa prática, parabéns por isso. Mas tudo começa na nossa casa, né? O prazer de estar na igreja, o prazer de estar com os irmãos também na igreja, se encontrar na presença de Deus, primeiro tem por princípio se encontrar com Deus na nossa casa. Isso é bíblico também, né? O próprio Davi, em um salmo muito conhecido, no Salmo capítulo número 27, a partir do versículo número 4, ele vai dizer ali que o prazer que ele tem, ou a vontade que ele tem, ele diz assim: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no seu santo templo. Mas Davi não estava dizendo somente se referindo ao templo que é literal, né? Mas ele está dizendo que a maior vontade que ele tem é permanecer na presença do Senhor em todo o tempo. Ou seja, permanecer com o Senhor em todo o tempo não é somente na igreja. Começa na casa da gente, né? Com as nossas famílias, com os filhos, com os pais. As suas atitudes, né? As nossas atitudes, né? Demonstra o nosso cristianismo e o nosso relacionamento com Deus também. Exatamente. Onde está localizada a Igreja do Sétimo Dia? Na verdade, assim, nós temos várias aqui dentro da cidade de Três Lagoas, né? Nós temos uma mais central aqui, aqui na rua Bruno Garcia, não vou me lembrar exatamente agora a numeração. Nós temos também uma ali no Jardim das Oliveiras, na rua Maria Eulália Vieira, né? Ali muito bem localizada. E temos outras 6 igrejas aqui dentro. Nossa, tem bastante. Então, temos bastante igrejas aqui. Que legal. Se você procurar... Na internet mesmo tem assim, procure uma igreja e você coloca ali, Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai encontrar todos os endereços aqui disponíveis dentro de Três Lagoas. Maravilha, pastor, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada, viu? E, né, muito importante a gente falar sobre essa data, sobre o simbolismo, o verdadeiro simbolismo da Páscoa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente conversou com o pastor Túlio Mesquita, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.